enquanto eles estão preparando algum comentário em relação a isso que a gente está estudando, pessoal? Alguma pergunta? Não? Nenhum comentário, alguma pergunta a respeito? Então a gente fez uma trilha, né? Começamos lá com a história da educação, primeiro educacional do Brasil, segunda parte, até a BNCC, né? Pá. Terceira parte, estamos trabalhando algumas teorias de aprendizagem, né? Esse é o roteiro que a gente está fazendo por enquanto. Grupo 5, tudo aí preparado? Tudo no gatilho? Eu já tô pronto. O pessoal do meu grupo tá aqui. Tá, Abraão, a Daisy tá. Não, caiu. Ela tava. Só a Daisy que tá, é? A Sofia também. O pessoal tá aí. E a Naila, né? A Naila tá? Também. Tá, eu vou só conectar aqui no computador rapidinho. Beleza. Tudo certo aí? Tá, eu vou transmitir aqui, eu só tô esperando conectar aqui. Eu espero que... Estão me escutando bem? Sim. Só não tá aparecendo ainda. Vocês estão conseguindo ver? Ah, agora vai aparecer. Deixa eu fixar. Pronto. Tá. Eu acho que tá ok, né? Uhum, tudo certo. Eu vou começar falando aqui através do material que o senhor passou pra gente, tá ok? Primeiramente, eu quero
pedir desculpa porque eu não... minha semana não, meus dias estão sendo corridos. E eu não consegui fazer algo assim, talvez mais explicativo, mas eu vou tentar ser mais coerente. Aqui diz que a corrente cognitivista enfatiza o processo de cognição através do qual a pessoa atribui significados à realidade em que se encontra. Preocupa-se com o processo de compreensão, transformação, armazenamento e uso da informação envolvida na cognição e procura regularidade nesse processo mental. Aí já eu volto aqui para falar dos autores aqui que vão falar também sobre alguma dessas teorias. Vou apresentar também essas teorias, né? Aqui eu achei nesse site, que eu gostei também de ver aqui no site, que eu pude ler, sobre o site Pedagogia ao Pé da Letra, que diz: as teorias cognitivas procuram explicar as atividades cognitivas que contribuem para o desenvolvimento intelectual das crianças e da capacidade de aprendizagem. A investigação sobre o desenvolvimento cognitivo teve um grande impacto no movimento construtivista. Abraão, acho que tem um momento de falha. Não sei se tu está movimentando o celular, ou se tu está tocando na parte do áudio, onde capta o áudio, mas às vezes falha um pouco. Eu vou tentar usar o do celular. Calma que eu tô com o fone que tá balançando mesmo. Então tenta balançar menos, pode ser esse balanço. Vocês me escutam agora? Bem? Sim. Tá, melhor. Tá bom. Assim se prossegue. As teorias cognitivas assumem que a aprendizagem produz-se a partir da experiência, que não é entendida como uma simples transferência, mas como uma representação da mesma. E então, através disso, eu pude, através desses sites, né? Eu não vou me prolongar muito. Eu pude entender que o cognitivismo é isso aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Eu fiz um pequeno mapa mental através do que eu entendi. Só um momento. Vocês estão conseguindo ver? Não apareceu nada ainda. Agora sim. A gente deu para entender, eu vou ver só se eu consigo aqui usar, porque está aparecendo na minha frente aqui uma mensagem aqui. Só um segundinho. Tá. A gente percebe-se que teorias cognitivas é bem claro que vem da palavra cognição, certo? E o significado da palavra cognição é, claramente, o modo de perceber e interpretar a si mesmo, seguindo assim que não segue um padrão descritivo de interpretação, certo? Não existe padrão. Espera aí que eu não estou conseguindo ver a mensagem está tampando aqui, só um segundinho. Ou seja, a cognição é o modo de perceber e interpretar a si mesmo, né? Sem padrão descritivo de interpretação. Nós mesmos, é através da nossa cabeça, através da nossa mente que a gente vai aprender. Porque é subjetivo, ou seja, cada qual com a sua forma pessoal de análise, sua forma pessoal de entender, e cada qual com a sua capacidade de aprendizado através da cognição. E isso gera um ato, e a cognição, né, gera um ato de processo de conhecer, consequentemente. Então, através desse conhecer que a gente obtém, que envolve, né, a atenção, a percepção,
a memória, o raciocínio, o juízo, a imaginação e assim por diante. E é isso que a teoria cognitiva vem trazer. Ela vem trazer o processo de cognição, né, através do nosso próprio pensamento, do que só um momento, do que ele vem dizer aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. A própria pessoa atribui o significado a essa realidade. Então, é através dessa cognição, desse modo de aprender, através do modo da pessoa atribuir significado à realidade. E dentro disso, vem alguns pensadores que criaram teorias em cima desse processo cognitivista. Aí a gente tem aqui Brunner, Piaget e Azubel, né? Novak e Kelly. Alguns deles são construtivistas, com ênfase na cognição, né? Brunner, Piaget, Azubel e Novak, ou enfatizam o afetivo, como Kelly e Rogers. Aqui a gente vai ter o Brunner, o Piaget e o Azubel, que o restante da equipe vai estar apresentando para vocês. Eu peço desculpas de novo por não estar apresentando algo mais claro e bem estruturado, mas eu entendi isso. Obrigado. Obrigado, Abraão. Vamos lá. Abraão, se tu puder deixar lá no conteúdo do professor, lá no Brunet, por favor. Que até eu conectar aqui vai demorar muito. Isso, pode deixar aí. Bom, boa noite. Eu vou falar sobre a teoria de Brunet, que é a teoria de ensino. Ensino por quê? Além de descrever de que forma se dá o processo de ensino e aprendizagem, ele também vai mostrar métodos para o melhor ensino. Brunet parte da premissa de que é possível ensinar qualquer conteúdo de forma totalmente verdadeira em qualquer fase de desenvolvimento da criança. Mas, para isso, o professor tem que conhecer a realidade dos alunos e como eles pensam, para a partir de então escolher quais os melhores assuntos e como serão abordados em sala de aula, para que esses assuntos não sejam apenas acumulativos, mas sim tenham significado, façam sentido e seja ampliada a sua visão de mundo. Por exemplo, porque muitas vezes a gente não consegue ver, eu como aluna no ensino médio, não conseguia ver onde um conceito de física se aplicava. E nele ele já prega por isso. Por exemplo, equipamentos elétricos, como uma lâmpada ou um acendedor de luz, vão depender de cargas e correntes elétricas. E é isso que ele quer que a pessoa veja. Para Brunet, o melhor ensino é aquele que é estruturado. Mas o que significa isso? O que quer dizer estruturado? Significa que é quando há um planejamento do processo de ensino e aprendizagem, no qual é organizado conteúdos a serem ensinados e em uma sequência que facilite a aprendizagem do conteúdo e, por fim, ocorrem as pesquisas e avaliações para ver o quanto foi aprendido e o que falta melhorar no desempenho do aluno. Brunet diz que o ensino deve se concentrar primeiramente nos principais objetivos do conteúdo, e após ele ter compreendido os conceitos básicos do conteúdo, será mais fácil de aprender os demais conceitos que serão agregados. Ele chama esse método de efeito espiral, que é quando aprendemos a base do assunto, compreendemos ele e conforme for o seu desenvolvimento, vai sendo agregado novos assuntos, mas sempre revisando o que foi repassado nos anos anteriores sobre aquele conteúdo. Outro método que ele prega é o do aprendizagem da descoberta. O aluno tende a aprender melhor quando parte dele a vontade de descobrir o porquê e como ocorreu aquele problema apresentado a ele. Por exemplo, ontem na aula do professor, ele deu o exemplo do navio, de um barco, como é que ele consegue flutuar na água. E é isso, o próprio aluno vai atrás de saber por que aquilo acontece. E é a partir daí que começa a ter mais incentivo de aprender cada vez mais.
ao invés dele ficar só naquela mesmice de aulas expositivas, somente na leitura de livros, pois quando o aluno se move pela curiosidade e ele mesmo vai atrás dos resultados por meio de pesquisas e outras coisas, e sempre tendo o auxílio do professor, ele sente o desejo de aprender, porque é como se ele tivesse a mesma felicidade de descobrir algo quando o cientista descobre qualquer outra coisa. E eles, de certa forma, se sentem realizados por aquilo e cada vez mais ele aprende. Bom, foi essa a minha apresentação sobre ele. Obrigado, Sofia. Espero que você esteja melhor também em relação à saúde, tá bom? Obrigada, professor. Quem é o próximo? Tá. Boa noite. Eu vou falar sobre a teoria do Piaget. A teoria do Piaget não é propriamente uma teoria de aprendizagem, mas sim uma teoria de desenvolvimento mental, na qual ele divide em 4 períodos gerais de desenvolvimento cognitivo. O sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, que baseia-se exclusivamente em percepções sensoriais e em esquemas motores para resolver esses problemas, que são essencialmente práticos. Geralmente usam os sentidos, tipo visão, audição, quando a criança tem 0 a 2 anos. Tá. E o pré-operacional, de 2 anos a 7 anos, que esse período vai, é marcado pelo aparecimento da linguagem oral, em que a criança começa a construir esquema de ações ligando em esquema representativo ou em símbolos. Ele começa a associar aquela imagem com a fala dele. E operacional concreto, que vai dos 7 anos a 12 anos, 11. Ou 11. Tá. Nesse período, o pensamento lógico e objetivo prevalece. As ações interiorizadas vão se tornando cada vez mais reversíveis, consequentemente móveis e flexíveis. Aí ele já começa a ter uma mudança, tipo, daquilo que ele estava vendo, começa, digamos, a ter uma visão do seu ponto de vista. E operacional formal, que vai de 12 anos e os anos em diante, é quando esse período caracteriza-se pelo pensamento livre das limitações da realidade concreta. Ou seja, o indivíduo começa a ter a capacidade do raciocínio lógico, libertando seus pensamentos e passando a trabalhar com as realidades concretas e possíveis. Tá. Segundo Piaget, o crescimento cognitivo do indivíduo se dá através da assimilação e acomodação. O indivíduo constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade. E todo esquema de assimilação é construído e toda abordagem para a realidade tem um esquema de assimilação. Quando a mente assimila, ela incorpora a realidade e seus esquemas de ação, impondo-se ao meio, à sociedade, aonde o indivíduo se insere. Muitas vezes, o esquema de ação da pessoa não consegue assimilar determinada situação, e neste caso, a mente desiste ou se modifica. Quando acontece a modificação, ocorre o que Piaget chama de acomodação. Essas acomodações levam à construção de novos esquemas de assimilação, promovendo com isso o desenvolvimento cognitivo. Só há aprendizagem quando o esquema de assimilação sofre acomodação. Com isso, a mente tende a funcionar em equilíbrio. Quando esse equilíbrio é rompido por experiências não assimiláveis, a mente sofre novamente acomodação a fim de construir novos esquemas e atingir um novo equilíbrio. Esse processo de reequilíbrio é chamado de equilibração majorante e é responsável pelo desenvolvimento mental do indivíduo. Portanto, na abordagem piagetiana, ensinar significa provocar o desequilíbrio na mente do indivíduo, para que o mesmo, procurando o reequilíbrio, procurando a se reestruturar cognitivamente, acabe aprendendo. Bom, essa é a teoria de Piaget. Obrigado, Deise.
Maíra agora. Ah, eu pensava que Eu acho que a Naila não tá na aula. Ah, você estava confundindo com a Mayra. Não, a Naila não tá. Não tá, não. Não, tudo bem. Da galera aí, alguém deu uma lida no David Ausubel para comentar com a gente? Ou que já tem alguma leitura do David Ausubel para compartilhar qual é o seu entendimento a respeito disso? Ou a própria galera da equipe aí, tem alguém que aproveitou para dar uma lida nele? Eu não consegui dar uma lida. Uhum. O restante, teve alguém aí que conseguiu? E o restante da galera, mesmo que não seja da equipe, tem alguém que já tem alguma leitura do David Ausubel, alguma coisa nesse sentido? Hum? Não? Tudo bem, então. Em relação à apresentação, no caso, só faltaria isso, né? O restante da equipe já apresentou tudo. É isso? Podemos seguir adiante? Isso. Tá bom, então deixa eu só pegar aqui pra gente finalizar aqui, antes de passar para a próxima equipe, tá? Eu vou abrir o meu quadro, tá? Rapidamente, para a gente fazer um aparato geral aqui relacionado a isso. Alguém tem alguma pergunta para a equipe a respeito dessa teoria cognitivista? Alguma pergunta ou algum comentário para acrescentar? Fique à vontade. Hein, pessoal? O restante da turma, ninguém quer comentar ou perguntar nada? Então vamos lá. Eu vou fazer um aparato geral aqui e só citar o David Ausubel, já que a Naila faltou, tá? Para a gente não ficar devendo essa parte aí. Peraí, tá. Tô querendo pegar essa imagenzinha aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, pessoal, nós temos o seguinte, rapidamente aí, como foi falado, né, pelos colegas em relação ao Brunet, né? Eu quero mostrar, eu vou exemplificar tudo com imagem aqui para a gente ser bem sucinto, né, em todas as explicações, já que os colegas já explanaram a respeito, principalmente quando a gente estiver falando do Ausubel. Então, por exemplo, um dos conceitos que foi mencionado aí, né, do David Ausubel, do Brunet, é em relação à espiral. O que seria esse tal de ensino por espiral? E vamos imaginar que você tem aqui um negócio aqui por dentro, tá? Você tem tipo alguma coisa aí dentro dessa espiral.
um objeto. Tá? Deixa eu colocar até um objeto vermelho para ficar mais evidente. Então, você tem um objeto aqui, dentro dessa espiral, e notem que essa espiral ela dá uma volta por esse objeto. Então, se, por exemplo, a Naila, que faltou hoje, estivesse bem aqui, ela ia olhar o que do objeto? Ela ia olhar essa parte aqui, desse objeto vermelho. Agora, se a Sofia estivesse bem aqui, ela ia olhar o que? Ela ia olhar essa parte aqui do objeto. Se, vamos dizer, o Luan estivesse aqui, ele ia olhar isso aqui, ó, do objeto. Mas todos eles estão olhando o mesmo objeto, concorda? Só que são pedaços diferentes do mesmo objeto. Isso seria um ensino por espiral. E eu estou focando nessa parte do espiral porque isso é uma coisa que até hoje é utilizada, tá? Isso é uma tendência que até hoje se discute em relação aos conteúdos. Você tentar trabalhar conteúdos por espiral de forma que, por exemplo, o camarada da física consiga visualizar esse objeto e dar uma resposta, e o aluno consiga ter uma visão ampla sobre esse objeto a partir do olhar da física. Mas a filosofia também empresta o seu olhar para ver o mesmo objeto, a geografia para ver o mesmo objeto, a matemática para ver o mesmo objeto, de forma que, depois que o aluno consegue ter uma visão ampla desse objeto, pronto. Agora ele vai conseguir olhar o objeto sobre múltiplas perspectivas, ou seja, na forma de uma espiral. Tá? Então é isso que o Brunet tentava defender, e além do Brunet, até hoje tem sido trabalhado esse ensino por espiral. Quando vocês ouvirem disso, é isso que ele está querendo é isso que os livros estão querendo se referir. Beleza? E não apenas as disciplinas, tá, pessoal? Aqui também os anos. No primeiro ano ele está vendo isso aqui, no segundo ano ele vê uma outra perspectiva, e uma outra, e uma outra, e uma outra, de forma que ele consiga cada vez mais ter uma visão mais ampla. Isso aí é o Brunet, né? Se eu pudesse pegar um objeto para representar a ideia do Piaget, eu utilizaria uma criança, né? O Piaget ele é muito considerado na pedagogia. Se você pegar aí qualquer pedagogo, é impossível nunca ter parado para estudar o Jean Piaget. A colega até mencionou os anos, né, que eles trabalham aí. E em relação então aqui, por exemplo, do Piaget, tem muito essa questão de você... Porque como ele está preocupado com as crianças, ele não quer que as crianças fiquem acomodadas. É engraçado que ele era biólogo, mas ele não quer que as crianças fiquem acomodadas da forma que eles estão. Então, ele está pensando no futuro dessas crianças. Então, para pensar no futuro, ele vai propor que a educação ela precisa, como foi mencionado aí, não ser acomodada, né? Sempre tem que fazer com que a nova geração ela aprenda coisas muito mais profundas do que a antiga geração, ela consiga sempre ir além, né? E a imagem que a gente podia utilizar para representar aqui o colega, né, que não foi apresentado, o David Ausubel, é a ideia da âncora. O David Ausubel vai dizer o seguinte: se você tem uma pessoa aqui que você vai ensinar alguma coisa, você tem alguma coisa que você vai ensinar uma pessoa aqui, foi mal. Então, você precisa sempre ancorar o novo conhecimento no conhecimento que ele já possui. Você tem que considerar qual é o conhecimento que esse estudante já possui, e todo novo conhecimento que você vai propor tem que se ancorar nesse conhecimento antigo. Se não se ancorar, você não consegue produzir uma aprendizagem significativa, segundo ele, entendeu? Então, nunca esqueçam do navio. Para que um novo conhecimento seja estabelecido, você tem que ancorar. É por isso que, por exemplo, ele trabalhava muito com as etapas. Você só pode ir para o outro ano se você aprender bem o ano anterior. Porque o novo conhecimento só pode ser baseado a partir do anterior.
tem que ser ancorado naquele conhecimento prévio que você tinha. Então, é isso que o David Ausubel vai trabalhar aqui. Eu acho muito interessante também a gente sempre pegar algumas frases, né? Como a colega faltou, só pegar aqui duas frasezinhas que resumem bem o pensamento do David Ausubel, que também é muito usado, tá? É muito utilizado nas literaturas, até hoje ele é utilizado. Então, tá aqui, ó. A ideia dele é que os conhecimentos prévios seriam os suportes em que o novo conhecimento se apoiaria. Então, é como se fosse uma escada, um degrau. Você não pode pular para o degrau de cima sem passar pelo do meio. E aí, a ideia dele, essa frase é dele aqui. O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o de acordo. Averigue verifique o que é isso que ele já sabe e ensina de acordo com o que ele já sabe. Então, você não vai trabalhar matemática avançada se você não trabalhou com a básica. Você sempre tem que se ancorar, verificar, fazer um estudo do que ele já sabe e, a partir disso, montar todo o seu planejamento em cima. Tá? Isso acontece muito, né, no nosso ensino, porque às vezes a gente é professor de um aluno que não era nosso professor, então a gente não conhece. É por isso que é importante a gente ter um conhecimento prévio desse aluno, fazer um diagnóstico para saber qual é a realidade dele, e aí sim montar o nosso planejamento a partir dessa realidade. Tudo bem? Então isso é o David Ausubel, nunca esqueçam. Conhecimento novo se ancora no conhecimento antigo. Pessoal da equipe 5, por gentileza. Pessoal Câmbio. da equipe 5 já é Bora lá, mais João. teórico histórico, né? Cultural. Mete ficha aí, pode ficar à vontade. Eu diria, só para enquanto eles estão apresentando aí, que o pessoal cognitivista e o pessoal da agora que vai ser apresentado, os teóricos são os que mais são utilizados nas literaturas nas décadas passadas, né? Fica à vontade. Não tô ouvindo nada. Não estão ouvindo? Que deu tilt aqui no meu fone, peraí. Tranquilo. É um vídeo? Eu não sei. Como assim não tá dando para ouvir? Não tô entendendo. Acho que ele pensou que o senhor iria falar alguma coisa, eu acho. Ah, não, não. Fica à vontade. Pode apresentar aí. Mete ficha. É a minha internet que falhou ou tá parado? Não, é que tinha parado o som aqui, eu ia botar no celular. Ah, sim, não, tranquilo. Era só para tirar dúvida.
Oi. Tá ouvindo? Sim, mano, tudo certo. Sim. Certo, tá. Beleza. Pode começar, Vitor? Por favor. Tá. Acho que tá. Bora lá, então. A gente vai apresentar. Eu não falei boa noite. Boa noite, galera. Bom, a gente vai apresentar sobre teorias socioculturais. Aí, uma vai ser o Caio, eu, o Luan, a Letícia e o Romo. A gente vai para as teorias socioculturais, aí depois a gente vai entrar nas questões. Oi. Eu acho que porque como tu tá com dois aparelhos, provavelmente tem que desligar o som de um. Pronto. Acho que eu Pronto. consegui agora. Tranquilo, maravilha. Não, tá apanhando esse negócio. Faz parte. Bora lá, então. Bem, a gente vai passar pela introdução, aí depois vou introduzir Vygotsky, que eu acho que é o principal pensador sobre teorias socioculturais. Aí depois vamos ver Paulo Freire como se relaciona com as mesmas, né, as teorias socioculturais. Depois esse James aí, Wertz, que eu não sei como pronunciar direito. Então, bora lá. Bem, introduzir com essa frase aqui do Vygotsky, que através dos outros nos tornamos nós mesmos, porque eu acho que basicamente resume o que é as teorias socioculturais, né? Tipo, a interação social, né? Deixa eu passar aqui. A interação social gera o desenvolvimento cognitivo. Então, principalmente nas crianças, o próprio envolvimento delas com o ambiente em volta, seja com os professores, os pais, enfim, as pessoas, fazem com que elas se desenvolvam, né? A parte cognitiva, no caso, memória, associação de elementos, tomada de decisão, tudo que um adulto tem, uma criança ainda está em processo de desenvolvimento. Então, basicamente, o relacionamento da criança com o meio em que ela vive vai dar esse upgrade aí no desenvolvimento cognitivo dela. Então, é primordial. Basicamente, é isso, né? Resumindo o que é teoria sociocultural. O principal pensador, e acho que é atribuído geralmente como desenvolvedor da teoria sociocultural, Vygotsky, que é um psicólogo, foi, né, na verdade, psicólogo russo, e ele dizia justamente isso, de que na infância o processo de desenvolvimento cognitivo se dá principalmente pela interação da criança com pessoas mais desenvolvidas, seja ela professor, parente, tio, a mãe, o pai, o irmão, enfim. As habilidades que essas pessoas têm, que são mais desenvolvidas que nas crianças, são passadas para as crianças e assim elas se desenvolvem dessa forma, com a interação com essas pessoas. Bem,
existe um conceito importante na teoria de Vygotsky, que é o de zona de desenvolvimento proximal. Basicamente, essa zona é a diferença entre o que partindo desse gráfico aqui, o que a criança, eu vou dizer a criança, né, o que a criança pode fazer sozinha e o que ela pode fazer com a ajuda de alguém. Então, para diminuir essa diferença, existe o auxílio de alguém mais capacitado, né? Só para dar um exemplo, esse senhorzinho aqui empurrando a netinha dele, é o avô dela, né? Ensinando ela a andar de bicicleta. Então, ele vai auxiliar ela até que ela consiga fazer isso sozinha. Nesse momento aqui, ela não consegue andar de bicicleta sem a rodinha aqui, sozinha. Então, ele tem que auxiliar ela. Então, existe uma diferença entre o que ela pode fazer sozinha e o que ela pode fazer com ajuda. Ela não consegue andar de bicicleta sem rodinha sozinha, mas com ajuda ela consegue. E com isso também tem um outro conceito que é importante, que é justamente o que ele está fazendo aqui, o avô dela, que é servir de andaime, basicamente. Né? Então, uma pessoa mais desenvolvida vai servir justamente como isso, né? Um andaime para que uma criança em desenvolvimento se aproxime cada vez mais e consiga desempenhar essas tarefas mais avançadas sozinha. Enquanto que ela não sabe, no momento que ela não sabe, né, ela vai receber o auxílio dessa pessoa até que chega um ponto que ela não vai precisar mais de auxílio e vai conseguir fazer as tarefas sozinha. Aí o Paulo Freire é com como? Boa noite, pessoal. Meu nome é Melissa e eu vou falar um pouquinho sobre a biografia de Paulo Freire. Ele é pernambucano, filho de um capitão da polícia e de uma dona de casa. Foi o único de seus irmãos que pôde estudar, se formou em Direito, mas trabalhou somente como professor de português. Aí eu vou ler uma partezinha aqui. Foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado um movimento chamado Pedagogia Crítica. É também o patrono da educação brasileira, criador do método inovador no ensino da alfabetização para adultos. Seu método foi levado para diversos países. Em 47, foi trabalhar na divisão de Educação e Cultura recém-criada do Serviço Social da Indústria. Nesse trabalho que entendeu que o processo educativo era mais eficiente com o diálogo entre alunos e professores. Nos anos 50, o Brasil passava por uma fase de modernização acelerada com uma rápida industrialização. Pessoal, vocês estão ouvindo o barulho de notificação? Está atrapalhando? Não, estou ouvindo não. Tá bom. Ele defendia que esse processo de desenvolvimento nacional deveria incluir a participação ativa do povo e que isso só seria possível por meio da educação. Paulo foi exilado por 16 anos, quando foi decretada a Lei da Anistia. Ele e sua família voltaram ao Brasil. Ele começou a fazer parte das organizações da sociedade civil e continuou com sua produção acadêmica, que até hoje é considerada por especialistas um dos principais educadores da humanidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o método de alfabetização de Paulo Freire. Vou começar falando sobre qual foi a inspiração para ele criar esse método. Como surgiu o método que ele criou, né? Ele estava em um passeio de carro com seu filho mais novo, de 2 anos, tá, pessoal? Não esqueci de citar, de 2 anos. Quando o filho dele olhou pela janela e viu uma propaganda. E o filho dele falou em voz alta, Nescau, e cantou as músicas que eu via nos comerciais. Impressionado, ele passou a relacionar entre a imagem e o som, com exemplos a partir da vida dos alunos, do cotidiano, como tijolo, máquina, farinha, e conceitos como trabalho e pobreza. Na cidade de Angicos, realizou seu experimento mais conhecido.
que foi o experimento para a alfabetização de 300 pessoas com curso apenas de 40 horas, onde gerava expectativas de transformações democráticas. É isso, pessoal, meu trabalho. Obrigado, Passa o Melissa. slide rapidão, Vitor. Bom, gente, boa noite. Vou falar um pouco sobre o método deles aqui dividido em 3 partes. Mas, primeiramente, eu quero comentar um pouco sobre o método de alfabetização que a Melissa acabou de falar. Bom, isso é um chamado de círculos de cultura, tá? Desculpa, nesse círculo não existia um programa de conteúdo definido, e nisso os temas eram abordados em grupos que eles mesmos estabeleciam. Freire argumentava que existia uma sabedoria popular, ou seja, os alunos trazem consigo vivências, conhecimentos e hábitos que devem ser levados em conta no sentido de uma conscientização, visando como fim uma transformação social. Para Freire, o processo tradicional, quanto o currículo que ele tem sobre a alfabetização, eram autoritários. Ele denominava a educação tradicional como educação bancária, ou seja, o professor transmitia o conhecimento para o aluno que não sabia nada. O termo de bancária que ele usa é de comparar o depósito de dinheiro a uma conta bancária, inicialmente zerada, né? Tipo, pode passar o slide, por favor. Volta, desculpa. Aqui vamos falar um pouco sobre a primeira etapa, né? A investigação. Bom, o professor tocou ontem no assunto, na aula, mas eu vou comentar aqui um pouquinho também. Na investigação, o aluno e o professor buscam no universo vocabular do aluno e da sociedade onde ele vive as palavras e temas centrais de sua biografia. Na segunda etapa, a tematização. Aqui eles codificam e decodificam esses temas, buscando o seu significado social, tomando assim a consciência do mundo vivido. E a terceira etapa é a problematização. O aluno e o professor buscam superar uma primeira visão mágica crítica do mundo, partindo para a transformação do contexto vivido. Pode passar, Vitor. Bom, gente, esse aqui foi o livro mais conhecido dele, tá? Do Paulo Freire. Ele se chama Pedagogia do Oprimido. Foi seu livro mais conhecido e escrito em 1966 e foi publicado em vários idiomas. Em 1970 foi em inglês, em 1981 em hebraico e apenas em 1974 no Brasil, por conta do exílio dele, né, que foi morar para outros países, como a Melissa comentou. Esse livro aborda a luta pela desalienação, pelo trabalho livre, pela afirmação de seres humanos como pessoas e não coisas. Pode passar, Vitor. Gente, aqui temos um pequeno resumo que eu fiz. O método de Paulo Freire estimula a alfabetização dos adultos mediante a discussão de suas experiências de vida entre si, através de palavras presentes na realidade dos alunos, que são decodificadas para a aquisição da palavra escrita e da compreensão do mundo. Isso porque a ideia é lidar com o vocabulário já conhecido pelos adultos ou alfabetizando, facilitando o lidar com a linguagem escrita. Pode passar, Vitor. Boa noite. Vocês estão conseguindo me escutar?
Sim, Caio. Tá. Eu vou falar um pouco sobre James Watts, sei lá. Ele, né, como está escrito aí, nasceu em 16 de maio de 1947. Ao procurar a bibliografia dele, não chegamos a encontrar nada, se tipo, ele já morreu ou não. Então, o que nos leva a acreditar, por conta de uma das obras deles que foi lançada esse ano, né, 2021, que ainda se encontra vivo, né? Ele é um pesquisador norte-americano, formado em psicologia, né, da educação, e por isso leciona pedagogia da educação. Se formou nos Estados Unidos e teve sua pós-graduação na Academia de Ciência da URSS e na Universidade Estadual de Moscou. Pode passar, João. Aí aqui eu vou falar um pouco sobre a teoria dele, né, de James Watts, onde ele diz, né, que o primeiro pressuposto de aproximação sociocultural é geralmente aquele que a gente tem dentro de casa, na igreja, no campo de futebol, em ambientes, querendo ou não, social, né? E a noção de que a ação mediada é a unidade de análise. E a partir dessa perspectiva, a ação humana tipicamente empregada nas ferramentas culturais ou os meios mediadores, né, que são os ambientes frequentados, tipo escola, faculdade, qualquer campo de ensino, até mesmo os campos particulares, né? E a teoria dele é muito fundada de Vygotsky, que na década que entre 1993 e 95 ele dedicou, né, a teoria de Vygotsky a partir de 3 temas gerais que são presentes em todas as suas obras, né? Que é a confiança de método genético evolutivo, que, assim, pelo que eu entendi, dá a entender que se o teu pai ou tua mãe for inteligente, tu vai ser inteligente. Mais ou menos isso, nesse sentido, que eu entendi. Aí aqui a afirmação de que as funções mentais superiores do indivíduo derivam da vida social, né? Os meios que ele frequenta. Ele frequenta um meio que as pessoas, teoricamente, são inteligentes ou têm saber maior do que outras, ele também vai ser inteligente, vai ter uma questão de opinião formada. E a terceira, né, ele afirma de que a ação humana, tanto no plano individual como no social, são mediadas por instrumentos e signos. É só isso. Obrigado, Caio. Agora é o Luan. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor? Caiu aqui, Oi? desculpa. Vocês estão conseguindo Não, me ouvir? Estamos. Tu já passou, João? Não tô vendo aqui. Sim, tu não tá conseguindo ver, não? Não, é porque Sim. a internet está ruim. Ah, tá na tua parte já. Pode começar. Tá. Bom, eu vou falar sobre a ação mediada e as ferramentas culturais. A ação mediada é a ação humana moldada pela relação entre os sujeitos, agentes ativos, as ferramentas culturais que estão a seu alcance naquele determinado momento histórico e naquele local. Essa formulação é fiel à ideia do materialismo de Marx. Segundo Hertz, existe uma tensão irredutível entre os agentes e as ferramentas, não sendo possível compreender a ação humana sem a presença e a influência das ferramentas culturais nessa ação. Para ele, não há sentido em se falar de seres humanos e das ferramentas culturais por eles utilizadas, mas sim, no conjunto, indivíduos atuando como ferramentas culturais. Quando o sujeito resolve uma situação prática, como a utilização de um cálculo matemático com uma calculadora, não há sentido em se perguntar se a resolução foi feita pelo sujeito ou pela calculadora, agente ou ferramenta cultural. A ação medida de resolver
o cálculo foi feita pelo sujeito e calculadora, pelo agente e ferramenta. Dessa forma, a ação mediada analisada por West é a ação prática. Já as ferramentas culturais são a linguagem nas suas diversas dimensões. Pode passar, João. Passou? Desculpa perguntar, ainda tá ruim. Sim. Tá no da implicação? Isso. Agora eu vou falar sobre a implicação para a educação científica e escolar. West afirma que a dualidade entre a linguagem e a ferramenta cultural nem sempre é clara no ambiente escolar, nem para o professor, nem para os alunos. Nas aulas de ciência e matemática, os discursos geralmente são padronizados. Esse padrão segue uma sequência chamada IRA, que é composto por parte do professor, pela resposta do aluno e pela avaliação do professor. O IRA garante ao professor autoridade sobre o discurso e controle das atividades, mas traz muito impacto na aprendizagem dos alunos. Uma solução para esse problema é que os professores instigam os alunos a usar as ferramentas culturais existentes no nosso meio, como, por exemplo, a internet. Essa ação leva a despertar o lado investigativo dos alunos, leva eles a buscar novas informações em sites confiáveis. Faz com que levar eles a buscar novas informações em sites confiáveis faz com que haja um diálogo entre os mesmos e o professor, deixando de lado o discurso padronizado. Pode passar. Passou? Já. Bom, essa agora são algumas obras dele. Como o Caio falou, as obras dele, ele foi muito influenciado por Vygotsky. E a maioria dessas obras também é baseado na teoria dele e de Vygotsky, entendeu? E essa última que aparece aí é de 2021, que foi lançada esse ano. Já. É isso, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado aí, a equipe toda. Valeu. Valeu. Agora, eu queria... Pode deixar aberto aí, pessoal, para a gente vai abrir para as perguntas, para os comentários aí. E fiquem à vontade. A galera de outras equipes aí, se tiver alguma coisa para perguntar, para mencionar, enfim, fiquem à vontade aí para a gente discutir, no caso, esse tipo de teoria aí no sociocultural, histórico. Vamos lá, quem começa? Alguém quer comentar? Senão a gente vai dar andamento. E aí, pessoal? Tem alguém ainda aí? Alguma coisa para perguntar, para acrescentar, para tirar? Fiquem à Eu tenho, vontade. professor. Eu tenho. Pro senhor, né? Tu é da equipe, João. Tu é da equipe. É para você responder, né? Ah, tá. Então vai, galera. E aí, pessoal? Perguntem para a equipe aí alguma coisa a respeito. Nobody, ninguém. Tá bom, então. Vamos lá, João. Fique à vontade. O que você ia falar? Ah, tá. Eu ia falar pro senhor, perguntar, né? Se o senhor acha que é, tipo, muito diferente, tipo, como é o nome que se dá quando é o inverso? Controverso,
Em relação a alguma outra teoria? Tu tá dizendo? Isso. Me esqueci, fugiu da mente. É. É contrário, tipo, o senhor acha que é contrário à ideia do Vygotsky quando Piaget? Totalmente ou só em parte? Não, totalmente não, né? Mas você percebe aí que a ideia da pessoal do sociocultural é um enfoque maior na influência que as questões ou símbolos ou significados fora da pessoa tem na realidade daquela pessoa. Então, por exemplo, não é que se despreze a individualidade da pessoa, né? Mas é que você tem uma ênfase muito maior, né? Nesses, como por exemplo, quer ver, mostra a parte do Vygotsky aí, que você mostrou, tem, aquele exemplo lá, ficou bem legal. Um exemplo da bicicleta, né? Essa questão da ajuda, essa questão do papel do professor nesse processo de, já que o contexto, digamos assim, sociocultural é muito importante, aí o professor ele assume um papel de ser como se fosse um tipo de intérprete ou mediador entre esse mundo sociocultural que tem a capacidade de influenciar a pessoa e a pessoa, de forma que ele vai como se vou usar um termo aqui, não é necessariamente ele, mas fazer um malabarismo com as mãos para pegar esses elementos socioculturais que estão rondando aí, para de alguma forma fazer com que o indivíduo perceba como os elementos socioculturais eles estão gerando influência sobre a pessoa. Entendeu? Mais ou menos como é a ideia. Então, nesse sentido, é um pouco diferente de outras perspectivas. Por exemplo, a do George Kelly assume muito uma perspectiva individual, né? No sentido de que ele considera lá apesar de ter semelhanças, mas tem diferenças, porque o George Kelly, como foi mostrado na aula passada, né? Ele vai trabalhar o construto pessoal, ou seja, a ideia de que o indivíduo tem algo, digamos assim, genuíno para além do externo. Usando esse termo aqui, não sei nem se é o melhor termo, mas eu estou tentando aqui explicar. Então, ele tem um construto pessoal, e esse construto pessoal, ele é de uma experiência, claro, é de uma experiência externa, sim, mas não apenas isso, né? Tem toda uma vivência ali, não apenas externa. Mas o enfoque da galera do sociocultural é mostrar essa ênfase de como a questão sociocultural ela vai abordar isso aí. Tanto é que você tem muitos trabalhos, né, que tentam aproximar aí o materialismo do Marx de algumas das teorias vinculadas a esse processo, ou tentando aproximar do Vygotsky, ou tentando aproximar do Freire, né? Eu não tenho como te afirmar com certeza a influência do trabalho, mas eu sei que tem muitos trabalhos que aproximam. Mas por que eles tentam aproximar esses dois referenciais, né? Porque se vocês pararem para analisar, o Karl Marx ele vai trabalhar com o materialismo. O que é o materialismo? Materialismo é a ideia de que o mundo ele é formado por essas questões, pela questão material, ou seja, no sentido de que você tem o grupo capitalista que assume o poder, aí ou seja, você tem uma ação externa que atua 100% sobre grupos e que, digamos assim, domina sobre aqueles grupos. Então, esse era o pensamento filosófico dele. E você vê como isso se aproxima, né?
de algum elemento ou outro elemento dentro dessa perspectiva aí de alguns momentos dessa visão sociocultural, porque o que essa visão sociocultural está propondo? Que a gente não pode desconsiderar de que realmente existe uma perspectiva além do ser humano que é responsável por esse processo de crescimento, de desenvolvimento dele. E que sempre e que é por meio dessas relações socioculturais que ele está apto para se desenvolver, né? Assim como, então, você tem essa perspectiva, essa ênfase do externo. Pode perceber que toda teoria que é apresentada aí tem uma ênfase, né? Você tinha lá, dos behavioristas, você tinha ênfase no comportamento, depois dos cognitivistas, uma ênfase no conhecimento prévio que o estudante tem. Você tem que conhecer, ó, tem conhecimento prévio, né? Ele já tem uma perspectiva, você tem que se ancorar nisso. Aí depois você tem aí a noção de encarar eles como cientistas, de um foco no humano, né? Ou seja, na pessoalidade. Olha a diferença, né? O foco na individualidade, a teoria humanista do Carl Rogers, né? O foco é humano, não importa muito o que ele quer ser, o que ele vai se tornar. E agora você tem um enfoque muito para fora. Então, cada modalidade dessa vai ter uma ênfase diferente uma da outra. Mas professor, qual é que eu vou usar? Você vai avaliar, você vai analisar. Pode ser que em alguns casos uma encaixe melhor do que a outra e por aí vai. Beleza? Mais alguém quer comentar, perguntar? Como o nosso... Professor, nesse sentido de ação mediadora que James Watsky cita, tipo, essa ação mediadora no sentido de, que nem essa explicação que o senhor deu, no caso, o senhorzinho seria um tutor, né? Tipo, a criança teve o interesse de andar de bicicleta e chegar a pedir esse apoio, nesse sentido, essa ação mediada? Baseado muito na ideia do Vygotsky, né? Como foi mencionado aí pelo colega que apresentou, foi o João, né, que apresentou. E aí... Foi eu, professor. Não, pois é, não, a parte do Vygotsky. Essa parte em relação ao professor é porque, poxa, se a parte sociocultural, a relação com o outro é importante nesse processo de ensino-aprendizagem, você não aprende sozinho, mas você aprende na relação com o outro, então o papel agora o professor agora assume um papel de possibilitar com que esses símbolos ou esses elementos que estão a partir da relação fora possam ser mobilizados pelo estudante, entendeu? Ou seja, ele vai fazer essa mediação entre aquilo que se encontra nessas possíveis relações do mundo exterior e como, a partir dessas relações, o estudante pode desenvolver alguns processos de aprendizagem. Diga lá, João. Levanta a mão aí. Professor, mas assim, o Caio, por exemplo, comentou que a criança que teve a disposição de querer, né, de buscar aprender. Mas, de qualquer forma, pelo menos no meu pensamento, a influência partiu do meio externo, né, porque ela aprendeu com alguém que andar de bicicleta legal. Então, de qualquer forma, isso não anula a influência do meio, né? No caso, quando eu falo influência do meio, já me referindo a essa influência externa, com esse aprender com alguém. O fato de ela aprender com alguém é uma influência do meio. É uma influência externa. E no caso, o professor, agora ele vai assumir esse papel de, digamos assim, é como se fosse, vamos imaginar um liquidificador, em que
em que o professor vai possibilitar com que uma batida de fruta boa seja feita. Ele vai escolher os elementos, ele vai selecionar os elementos da relação ali com aquele estudante para que aquela relação possibilite a melhor batida e mais saudável possível, ou seja, mais saudável no sentido de produzir um processo de aprendizagem significativo, segundo essa perspectiva aí, entendeu? Então, assim como a criança ela aprende com alguém, no caso da bicicleta, isso é um meio influenciando de alguma forma. O professor, ele, nesse processo de ensino-aprendizagem, ele vai ser como se fosse esse mobilizador dessas relações. É como se fosse eu vou usar um outro exemplo aqui, meio... mas é só para tentar criar uma imagem na cabeça de vocês. É como se fosse uma bola de boliche, em que você lança, e na relação dessa bola com o pino vai gerar um significado, que pode ser um strike, que pode ser uma contação de pontos, mas o strike, a contação de pontos, ela só vai acontecer na relação da bola de boliche com os pinos. E qual é o papel do professor? É tanto mobilizar aqueles pinos ali na posição correta, digamos assim, quanto explicar formas de como a pessoa pode jogar aquela bola, explicar como funcionam as regras, ou seja, é possibilitar com que essa relação ela possa produzir a maior aprendizagem possível. Ficou meio tosco esse exemplo, mas eu acho que isso dá para criar uma imagem, né, em relação a... Ou não. Dá sim. Beleza, mais alguém quer alguma coisa para falar em relação a essa apresentação aí? A gente tem poucos minutos, mas dá para mostrar uma última para vocês aqui. Podemos partir para a próxima? Ou mais alguém quer falar mais alguma coisa em relação a essa? Tudo certo, pessoal? Sim ou não, pessoal? Vamos lá. Podemos ir para a próxima, rápido, nesses 8 minutos que nós temos, tudo certo, né? Pode sim, professor. Pode sim. Beleza. Então, eu vou rapidamente apresentar aqui. Vou parar aqui a apresentação. Tá bom. José aí e a equipe que apresentar o pessoal do professor Pierre. Tá? Eu vou rapidamente mostrar um videozinho dele. O professor Pierre, ele tem uma outra perspectiva em relação a como a gente aprende, mas é interessante porque ele já vai tentar trazer para a neurociência. Apesar de a época ser antiga, mas ele já tenta trazer para essa perspectiva mais atual da neurociência. Então, eu quero trazer ele como se fosse uma transição para essas percepções a respeito de como é que a gente aprende a partir da neurociência. Tá? Então, ele era um italiano, se naturalizou brasileiro, e às vezes ele fala umas coisas assim, para a época era normal, né? Pode ser que você não se sinta ofendido, tá? Ele fala meio... É interessante o que ele fala, tá? Então a gente vai ver rapidamente aqui. Temos nesses últimos tempos aqui. Eu vou dar uma adiantada depois. Quando escrevi o primeiro livro, o segundo, a editora cuspiu sangue para poder lançar hoje. Vocês têm o privilégio de ser os primeiros a ver esse segundo. Esse é dedicado à paz, o primeiro é dedicado a alunos, e o número 3, que eu prometo para vocês, para o começo do ano que vem, é dedicado a professores. Ele foi um dos primeiros a defender aqui no Brasil, né, a ideia de que você pode aprender a inteligência. Aprendendo inteligência. Já levei cacetada. Chegou uma psicopedagoga para mim, sabe aquelas psicopedagogas bem arrogantes? Desde quando inteligência se aprende? Eu falei, no seu caso, nunca. Agora, no caso dos meus alunos, existe essa possibilidade. Antigamente, se achava que inteligência fosse uma questão de nascença, certo? Fosse uma questão genética. Tanto é que há estudos que mostram que filhos de pais inteligentes são mais inteligentes. Só que o estudo mostra que isso vale mesmo que o filho seja adotivo.
Ou seja, o ambiente é fundamental. Então, hoje, as neurociências já mostram. Tem cara que fala, desculpa, isso não é físico, só. Só que como eu dei aula de computação durante muito tempo, dei aula durante muito tempo de inteligência... Eu esqueci de falar que ele é formado em física. Ele dava aula num cursinho aí, de engenharia e tudo mais. Esse cara aí é top. Inteligência artificial e configuração de redes neurais, eu me vi obrigado a estudar o cérebro humano. Que é o único computador que realmente pensa, por enquanto. Então, na realidade, as neurociências mostram hoje em dia o quê? Que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. Bom, mas de qualquer forma, só para resumir, é bom que todos nós tomemos consciência que na nossa frente nós temos uma escada, chamada escada da inteligência. Todos nós, em qualquer idade, podemos subir essa escada. É lógico que ela vai subir muito mais rapidamente do que você, em função da idade, mas todo mundo sobe a escada. Todo mundo consegue subir, só que tem um pequeno problema. Os degraus diários são baixinhos. Portanto, quanto em termos totais a inteligência de um ser humano pode aumentar, não tem limite. Agora, quanto ela pode aumentar diariamente, é limitado pela própria estrutura das redes neurais do cérebro. Portanto, nós não podemos perder um dia sequer. Esse que é o ponto. Vocês vão dizer, e o sistema educacional brasileiro funciona? Olha, só para vocês terem uma ideia, deixa eu avisar uma coisa. Alguém já ouviu falar aqui em Arthur Clarke? Arthur Clarke morreu 6 meses atrás. Que, aliás, me faz um favor, né? Toda vez que vocês na rua virem uma antena parabólica apontando para o céu, olha lá para cima e fala, obrigado, Arthur Clarke. Que foi ele que inventou isso, esse sistema de retransmissão. Pois é. O Arthur Clarke tinha uma frase que dizia, eu assisti uma conferência dele em Cambridge, em 1900 e tralalá. Any professor who can be replaced by a computer must be replaced. Qualquer professor que possa ser substituído por um computador deve ser substituído. Certo? Por favor, gravem isso. Se você for fazer um teste de QI na humanidade, ou seja, quantas pessoas, qual é o número de pessoas que têm um certo QI, vai dar a famosa curva em forma de sino, que mostra o quê? Que umas poucas pessoas têm um QI muito baixo, umas poucas pessoas têm um QI muito alto, e o chamado QI normal é 100. Que cá entre nós, não é lá grande coisa, né? Porque quem tem um QI 100 está acima de metade da população, mas está abaixo da outra metade. Pois é, foi feito um teste de QI na população da Inglaterra. QI médio dos ingleses, 100. Ou seja, os ingleses têm a mesma distribuição normal que a população mundial tem. QI médio dos norte-americanos, 98. Eles são normais também. Eu desconfio que era para dar 100, na última hora incluir o Bush, então caiu para 98. QI médio dos japoneses, 113. Muito acima da média. E mais uma vez, tire esse sorrisinho dos seus lábios, que é só japonês do Japão que tem esse. QI médio dos brasileiros, 87. E não vou nem falar quem que eles incluíram na última hora. Agora, na realidade, o cérebro de um japonês, o cérebro de um inglês, o cérebro de um brasileiro, biologicamente são idênticos. Idênticos. Isso já mostra o quê? Que no Japão, a estrutura, o ambiente, deve fazer coisas que estimulem mais a subida da escada, e no Brasil, nós, pelo contrário, estimulamos a descida. É só mudar as regras do jogo. E a escola brasileira, o que faz? Nada, porque a escola brasileira, a escola oficial que eu falo, nem sequer sabe que essa escada existe. Portanto, eu já vi pedagogas falar, não, temos que respeitar a inteligência de cada um. Isso, sua tonta. Respeita, porque aí cada um vai ficar parado no mesmo lugar, não vai sair do lugar. Porque as pessoas não percebem que tem que haver estímulo para que haja esse... As pessoas nem sequer acreditam que possa haver
crescimento. Tanto é que quando foi feito o PISA, alguém já entrou no site lá para ver o resultado do exame PISA? Eu vou passar essa parte aqui. PISA, 41 países. Em 2000, já deu o horário aqui, né? Nós somos antepenúltimo. Nós seríamos só para terminar o aqui. sistema educacional do mundo. Agora, no horário de verão é toda hora. Agora, por que o trânsito de São Paulo é horrível? Porque a parte que ele fala... Essa já é uma regra do jogo que nós temos que mudar. Você vai dizer, professor, ao longo de toda a sua experiência, pronto, agora. São os 3 grandes problemas para finalizar, que você identificou ao longo da sua carreira. Por que a escola brasileira hoje não funciona direito? Hoje o aluno se sente no direito de conversar durante a aula. Você chama a atenção de um aluno? Se você chamar a atenção meio rudemente, você corre até o risco de ser processado. Vou deixar o vídeo, vou deixar de um outro mais curto, que faz um resumo, digamos assim, de várias coisas que ele fala. Meu amigo, abri o colégio novo, eu sou diretor, você vai ser um dos nossos professores. Eu falei, desculpe, não tenho tempo. Você vai dar aula um ano só para dar o pontapé inicial. Eu falei, desculpe, não tenho tempo. Pierre, você não consegue uma manhã por semana? Eu falei, não tenho tempo. Pierre. Travou? Ou foi só aqui? Travou. Pequeno cometa. Travou? Um pequeno cometa, não era nem muito grande. Caiu no México. Tinha travado. Vai terminar o vídeo. Não podia cair uma pedrinha nesse colégio para extinguir esses desgraçados, para não ter que dar aula para esses caras. Porque vocês vão dizer, no cursinho não tem problema. No cursinho eu tenho salas de 200 alunos, nunca precisei botar um aluno para fora de sala. É lógico. Eles perceberam que jogaram na lata do lixo 7 anos de escola, estão tentando recuperar em 10 meses. Esse que é o problema. Você imagina, no meio de uma aula, ter que parar a aula e falar, vocês duas aí, dá para parar? Sabe o que eu escutei? Professor, a gente estava só conversando. Falar, como só conversando, sua pequena imbecil? Quem falou que durante uma aula você pode conversar? Professor, o senhor está estressado. Ele vai falando aí, mas se eu pudesse resumir o que ele defende, né? Ele vai defender, como o nosso tempo é curto, ele vai defender basicamente que você tem que ver uma aula, por exemplo, e já fazer um resumo no mesmo dia. Se você estuda à noite, você faz o resumo depois da aula. Porque o nosso cérebro, ele vai falar, né? O nosso cérebro é como se ele tivesse vários neurônios, e tem, né? Claro. Mas ele funciona mais ou menos assim. Toda vez que você pega uma informação e você não faz um resumo, você não revisa no mesmo dia, preferencialmente, segundo ele, é como se você estivesse pegando toda aquela aula que você teve, todo aquele conhecimento que você desenvolveu e você jogasse no pinico e desse descarga, segundo ele, né? Então, ele vai defender que você tem que fazer um resumo, porque quando você revê aquele assunto naquele dia, é como se você estivesse dizendo para a tua cabeça que aquele assunto é importante, consequentemente, os neurônios eles vão estar se ligando com mais facilidade. Um exemplo bem prático disso é porque aquele adolescente não lembra, por exemplo, que a força resultante é massa vezes aceleração, mas ele consegue lembrar exatamente qual é o 70º, sei lá, episódio que o Naruto, que aconteceu no Naruto. O personagem que apareceu só no episódio 100 e não sei quanto do Dragon Ball, em que minuto daquele episódio ele apareceu. Ele consegue saber tudo, porque ele vai lá, assiste o episódio, aí depois ele vai ver um vídeo sobre o episódio, aí depois ele vai pensar sobre o episódio, aí ele vai desenhar sobre o episódio, ele vai pesquisar sobre o episódio, ele vai procurar o mangá na internet. Ou seja, tudo que ele vai revendo, de alguma forma os neurônios vão se conectando. E aí ele não vai esquecer mais aquilo. Até hoje eu sei, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, de tanto eu rever. Não é porque necessariamente é uma coisa que eu vou morrer se eu não souber, mas é porque é de tanto eu exercitar, de tanto eu rever aquilo, os neurônios acabaram ligando aquilo como uma informação importante. Quando a gente não revê o assunto,
aquele assunto é como se não fosse importante, a nossa cabeça imagina assim. Tanto é que a gente tem os traumas, né? Quando você tem um trauma, até uma situação ruim que acontece na sua vida, e às vezes aparece um contexto parecido daquela situação ruim, o que acontece? Aí você entra em crise, às vezes tem pessoas que entram em crise, que choram, que não sabem por que o corpo delas reage daquela maneira, mas é um trauma de alguma situação parecida com aquela nova situação e que faz com que elas reajam daquela forma. Por que isso acontece? De acordo com essa perspectiva, né? Porque, de alguma forma, aquela situação ruim, a gente ficou remoendo, relembrando tanto ela na nossa cabeça, que o nosso cérebro compreendeu que aquilo era uma informação importante. Então a gente relembrava e inconscientemente o nosso cérebro, isso é importante, liga os neurônios aí, ele não pode esquecer isso, ele nunca vai esquecer isso. Aí é por isso que até quando a gente fica velho, a gente idoso, a gente fica com vários traumas na nossa vida desde a infância, porque a gente disse porque é muito importante, de forma indireta, né? Então é interessante que sempre a gente esteja exercitando, revisando, escrevendo resumo. Ele fala, principalmente escrevendo. Hoje a gente está tão acostumado a digitar, mas de preferência escrever, porque isso vai demonstrar para a tua cabeça, segundo ele, né, que aquela informação é importante. E no mesmo dia ele fala. Se você não fazer no mesmo dia, corre o risco de você não... Ele vai usar lá as referências dele, né? Teóricas. Ele vai descrever lá porque ele acredita dessa forma. Então, esse é o pensamento mais, assim, forte em relação a como se aprende que ele traduz. Ele fala de livro também. Várias coisas interessantes. E aí eu trouxe ele para vocês para que a gente possa ter sempre essa transição aí, para a gente pensar o ensino também para essa nova tendência mais voltada para a neurociência, que é importante também a gente pesquisar a respeito disso. Beleza, pessoal? Então, terminando essa aula, faça um resumo do que a gente viu. Beleza? Queria agradecer aí a todos, agradecer ao pessoal que apresentou, que esteve presente. E na próxima aula dessa disciplina, a gente vai trabalhar uma outra etapazinha, tá bom? Ou na próxima aula eu vou propor uma coisa para a gente finalizar pelo menos essa primeira parte, para não ficar em branco, tá bom? Então, a gente se encontra na próxima aula, beleza, pessoal? Até terça-feira. Abraço. Olá, professor, boa noite. Boas noites. Boa noite, professor. Boa noite. Faça um resumo, hein? Resumo. Pode deixar, professor, vou fazer. Pode fazer. Todas as aulas. Não vai nada, fazer não. Não vai fazer não, mentira.